Olá, queridos, tudo bem? Hoje nós daremos continuidade ao estudo das orações coordenadas. Está finalizando, certo? Aula 3 e nós paramos, olha só, nas orações coordenadas sindéticas, tá? Hoje nós saberemos o conceito, a aplicação de cada conjunção, estabelecer aí um critério para que você consiga classificar cada uma, caso seja necessário, ok? Então vamos lá. O que caracteriza as orações coordenadas sindéticas? São caracterizadas pelo período composto, ou seja, período esse que precisa estar presente dois verbos ou mais, ou duas locuções verbais ou mais, ok? Ligadas por meio de uma conjunção coordenativa que nós aprendemos na aula anterior, ok? Então vamos lá. Eu já havia mostrado para vocês, olha só, o quadrinho mostrando as classificações aditivas, adversativas, explicativas, conclusivas e alternativas. Tudo isso que aparece aqui para vocês são as classificações somente da sindética, tá? Porque a assindética, ela não tem essa divisão. Ela é somente pelo uso da vírgula, ok? Então, vamos iniciar pelas aditivas, certo? Oração coordenada sindética aditiva. Isso mesmo, ela recebe todo esse nome aqui. E você precisa, como um bom candidato, como um bom estudante, saber aí classificar nos termos corretos, tá? As orações coordenadas sindéticas aditivas transmitem uma ideia de adição, de soma à oração anterior, tá? Exemplos: eu e meu namorado jantamos fora e fomos ao cinema. Eu tenho, olha só, antes uma oração e depois da conjunção eu tenho uma outra oração. Professor, como é que eu vou saber? Essa parte aqui nós chamamos de oração coordenada sindética aditiva, simplesmente pelo uso da conjunção e, tá? Dependendo da utilização da conjunção, você vai estabelecer a classificação, certo? O outro exemplo: não só foi descortês, como também culpou quem estava inocente. Então, olha só, aqui eu tenho como também, tudo isso aqui eu caracterizo como oração coordenada sindética aditiva. Professor, e a parte que ficou aqui sozinha? Tem alguma conjunção? Não? Então, eu chamo de oração coordenada assindética, tá? Essa parte aqui que não veio nenhuma conjunção. E a parte que veio conjunção, eu classifico conforme o uso da conjunção. Último exemplo: não gostava de jogar futebol, nem de andar de bicicleta. Ó, nem de andar de bicicleta. Tudo isso, oração coordenada sindética aditiva. E a parte anterior, tá? Oração coordenada assindética, simplesmente porque não tem o uso. Professor, então quer dizer que a contagem, que eu vou sublinhar, ou eu vou caracterizar depois da conjunção, você vai caracterizar a partir da conjunção, tá? Chegou na conjunção, classifica. Chegou na conjunção, classifica. Por isso a importância de você saber quais são as conjunções. Mais importante do que saber quais são é sua aplicabilidade, certo? Olha só aqui um rol de conjunções aditivas. São utilizadas conjunções coordenativas aditivas ou locuções conjuncionais coordenativas aditivas. Exemplos: e, nem, também, bem como, não só, mas também, não só, como também, tanto, como, não só, mas ainda, não só, bem como. Então, tudo isso entra no rol das conjunções aditivas, certo? Compreenderam aí de casa? Então, vamos partir para a outra classificação. Oração coordenada sindética adversativa, tá? As orações coordenadas sindéticas adversativas transmitem uma ideia de oposição, de contraste à oração anterior.
É obrigatório o uso de vírgulas antes das orações coordenadas sindéticas adversativas, tá? Então, muita atenção neste último detalhe aqui, ó. É obrigatório o uso. Para você não utilizar, o que acontece? Você descaracterizou. Então, se for em uma produção textual, você já vai perder uma nota por não ter obedecido a regra estabelecida pela gramática. Os exemplos. Eu queria ir à festa, mas minha mãe não deixou. Mas minha mãe não deixou. Tudo isso aqui, oração coordenada sindética adversativa. E essa outra, oração coordenada assindética, tá? Então, lembrem-se que sempre eu começo a classificação a partir da conjunção. É como se eu dividisse aqui, ó, primeira parte, segunda parte, tá? Professor, então quer dizer que aqui as conjunções só vêm na segunda parte? Não. Os exemplos podem trazê-la na primeira parte. O importante é ele estar na construção, ok? Gostaria de ter sido aeromoça, contudo, não tive essa oportunidade. Então, olha só. Contudo, começa a contar a partir da conjunção. Contudo, não tive essa oportunidade. Tudo isso aqui, oração coordenada sindética adversativa, certo? E a primeira parte, vocês já conseguem fazer a classificação normalmente. Oração coordenada assindética, ok? Vamos ver as principais conjunções, olha só. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, nada obstante, antes, ainda assim. Você pode fazer a substituição de qualquer conjunção por outra equivalente. Olha só o exemplo. No lugar do mas, aqui que eu coloquei no exemplo, eu poderia colocar qualquer um desses. Só que você deve observar qual deles irá se encaixar melhor. Existem conjunções que é o mesmo raciocínio, equivale à mesma estrutura, à mesma classificação, mas vamos dizer assim que na pronúncia elas não vão soar bem, tá? Então precisa procurar uma que seja equivalente, tanto na pronúncia quanto no sentido. A terceira classificação, oração coordenada sindética alternativa. As orações coordenadas sindéticas alternativas transmitem uma ideia de alternância em relação a uma oração anterior. É obrigatório o uso de vírgulas entre orações coordenadas sindéticas alternativas. Exemplo, faça o que o juiz manda ou irá preso. Então ele tem duas alternativas, ou fazer o que o juiz manda ou ser preso. Ora você gosta de mim, ora não gosta. Olha só, alternativas. Quer festeje hoje, quer festeje amanhã. Não irei ao seu aniversário. Então, professor, por que no primeiro exemplo não tem o uso da vírgula, já que ele disse que era obrigatório? Só são obrigatórios os usos da vírgula, tá? Quando forem duas. No primeiro exemplo só foi uma, por isso nós não temos aí a obrigatoriedade do uso da vírgula. Olha só, ó. Por isso o uso da vírgula, certo? Você só vai utilizar quando vier dois. Então, exemplos. Ou, já, ora, quer, seja, nem. Então, dependendo da utilização, o único que você não vai utilizar vírgula só é o ou, tá? Sozinho. Se vier dois ous, você utiliza a vírgula, certo? Então, vão guardando aí todas as conjunções porque elas são necessárias para o estudo. Oração coordenada sindética conclusiva, o que vai acontecer? Transmitem a conclusão de uma ideia expressa na oração anterior. É obrigatório o uso de vírgula antes das orações coordenadas sindéticas conclusivas. Exemplo. Reprovei na 5ª série, portanto, não seremos mais da mesma turma. Uma conclusão que ele tirou a partir do raciocínio de uma outra oração. Então, tudo isso aqui, ó, oração coordenada sindética conclusiva. Ela fez um belíssimo trabalho, por isso será contratada novamente.
por isso será contratada novamente. Olha só, tudo isso aqui, oração coordenada sindética conclusiva, ok? E no último exemplo da conclusiva, nós presenciamos o acidente. Seremos, pois, chamados para depor. Quando o pois vier entre duas vírgulas, olha só, será conclusivo. Porque lá na explicativa, nós temos também a presença do pois. Só que ele virá somente separado aí por uma vírgula, certo? Então, fiquem de olho aí nessa dica. As principais conjunções coordenativas da conclusiva: logo, pois, portanto, assim, por isso, por consequência, por conseguinte, por consequentemente, de modo que, desse modo, tá? Então, guardem aí para vocês todas as conjunções e saibam, claro, fazer a aplicabilidade correta de cada uma dentro dos seus respectivos contextos, tá? Oração coordenada sindética explicativa. Transmitem a explicação de uma ideia expressa na oração anterior. É obrigatório o uso de vírgulas antes das orações coordenadas sindéticas explicativas. Exemplo: vou almoçar agora, pois estou com muita fome. O pois só veio, uma vírgula. Quando ele vier com uma, explicativa. Quando ele vier com duas vírgulas, antes e depois, conclusiva, tá? Então, guardem essa dica para vocês. Não esqueçam. Porque se você classifica errado, infelizmente, vai ter um prejuízo aí. Pois estou com muita fome, oração coordenada sindética explicativa, certo? Saí cedo da festa porque te estarei esperando em casa, tá? Então, olha só, essa última parte aqui, oração coordenada sindética explicativa. Quais são as principais conjunções? Explicativas, claro. Que, porque, porquanto, pois, na verdade, isto é, ou seja, a saber, tá? Então, manuseiem aí corretamente cada uma delas para aplicá-las dentro dos contextos, ok? Conseguiram captar, pessoal, cada oração, cada classificação? São 5 classificações. Muito tranquilas, muito simples. Então, o que eu trago de dica para vocês? Analisem as conjunções, analisem o contexto e classifiquem, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem as redes sociais e a Agenda Edu. E até a próxima. Fiquem com Deus.